Vamos lá? Essa palestra é parte de um programa que a gente está fazendo, que chama For Luz Mais Perto de Você. E o intuito é que vocês possam tirar dúvidas, fazer perguntas, e esclarecer todo e qualquer assunto pendente, ok? O José Ribeiro vai fazer uma apresentação rápida e a gente vai abrir para perguntas. Eu peço que vocês assinem a lista de presença e a gente vai encaminhar uma pesquisa de satisfação pós-evento. As meninas vão ficar na lateral do auditório ao final. Vocês, por favor, levantem a mão, se identifiquem, façam a pergunta, ok? Qualquer dúvida a gente vai tentar esclarecer ao máximo. Vamos lá? Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Em nome da For Luz, eu agradeço essa oportunidade da gente bater um papo aqui, tentar esclarecer algumas dúvidas e apresentar alguns pontos que, na nossa opinião, são importantes. A minha ideia é fazer uma apresentação para a gente, basicamente, levantar a bola para o debate, né? A gente sabe que há muitas dúvidas a respeito da For Luz, e nosso objetivo é esclarecê-las. A For Luz está sempre aberta aos seus participantes, no sentido de que eles estejam bem informados. Antes de entrar no roteiro que nós temos aqui, eu gostaria de fazer uma pequena introdução, lembrando para vocês o seguinte: a For Luz é uma entidade que, ao longo dos anos, ela tem sido bem gerida. A For Luz é uma entidade que goza do respeito no meio dos fundos de pensão. Se vocês andarem entre os fundos de pensão, se vocês andarem no mercado financeiro, vocês vão ver sempre boas referências em relação à For Luz. Então, desse ponto de vista, vocês podem estar tranquilos que a equipe técnica que está na For Luz é uma equipe gabaritada. Nós temos profissionais que são sempre chamados para serem instrutores nos cursos sobre previdência complementar. Nós temos profissionais que estão sempre palestrando em congressos, dando aulas, e fazemos um intercâmbio muito salutar com as entidades de porte semelhante à For Luz, com entidades de porte menor, trocando experiências e buscando sempre aperfeiçoar. Nós temos muito que aperfeiçoar. Tem problema na For Luz? Tem. Tem problema na CEMIG? Tem. Me contem, me digam a entidade que não tem problema. Agora, o compromisso da direção da For Luz é com a solução desses problemas. Nós não temos compromisso com os problemas, nós temos compromisso com a solução desses problemas. E estamos abertos para todos aqueles que tiverem dúvidas e tiverem sugestões, que nos apresentem no sentido de que a gente possa resolver esses problemas. A última palavra dessa introdução é dizer para vocês que a For Luz é sólida, tem sérios desafios pela frente, e só vai poder vencer esses desafios com a competência técnica da equipe, com a compreensão do funcionamento da entidade pelas patrocinadoras e pelos participantes. Nós temos procurado manter um diálogo com os participantes. Nesse sentido, esse programa, como a Senara falou, que For Luz Mais Perto de Você, se insere, e temos mantido um diálogo permanente de conversas com as patrocinadoras, que nos têm compreendido e auxiliado nesse momento de dificuldades que passa o país, que passam as nossas principais patrocinadoras, e que, de certa forma, passa também a For Luz. Bom, aqui está o roteiro
que eu pretendo abordar, como eu falei, isso aqui é uma introdução de alguns pontos que a gente vê sempre aí nos temas de discussão da Forluz. Esses pontos que nós temos aqui são para levantar um pouco a bola, tocar de alguma maneira em pontos que a gente acha importante prestar alguns esclarecimentos e abrir espaço posteriormente para a discussão. Vamos falar rapidamente de como é que dos planos da Forluz, o resultado dos investimentos, né? Isso é a coisa mais normal em fundo de pensão, discussão sobre a performance, né? Quando, por exemplo, existe um déficit, as pessoas falam, bom, então os investimentos estão mal geridos, nem sempre, ou na maioria das vezes, é por isso que surge o déficit, né? E aí nós vamos explicar a origem do déficit do plano A. O plano B, vamos falar um pouquinho sobre como é que estão se comportando os participantes que estão requerendo benefício no plano A, no plano B, que é um plano que está equilibrado. Vamos falar de imóveis, que tem sido um assunto que está na ordem do dia. Empréstimos, que é sempre uma demanda dos participantes. Um pouquinho sobre a governança da Forluz e, finalmente, falar sobre essa questão de plano novo que começa a ser discutida e, claro, desperta dúvidas, desperta curiosidade, desperta o natural interesse dos participantes da Forluz. Então, são os 3 planos que a Forluz administra hoje, né, os planos A e B, que eu acredito que, nos quais estejam inscritos para todos vocês que estão, alguns só no A, outros só no B, e alguns no A e no B, né? Nós temos ali os números de participantes de cada um desses planos, o patrimônio e a situação atuarial, né? O plano B-A, como nós dissemos, tem um déficit em 31 de dezembro de R$500 milhões, e o plano B, que já superou com uma certa folga o plano A, depois de 20 anos de criado, e que tem praticamente equilibrado, praticamente zerado, né? Tem um pequeno superávit de 27 milhões. E o Taesa-Prev, que é um plano CD puro, portanto, um plano que não tem superávit nem déficit, é um plano mais recente, com uma massa de participantes ainda pequena, menos de 500 participantes, e que acumula um patrimônio, ou acumulava um patrimônio, no final do ano passado, de pouco mais de R$25 milhões. Aqui está a distribuição de como é que estão o plano A, como é que são os planos, e principalmente eu queria falar do plano B aqui, para dar uma ideia a vocês de como é que estão optando os nossos participantes, tanto os ativos quanto os assistidos, né? Então, aqui está o plano B. Nós temos esses 6 quadradinhos aí, mostrando, nesses 2 primeiros, a divisão do patrimônio entre aqueles que requereram benefício em cotas e aqueles que requereram benefício vitalício. E aqui, do lado de cá, esses 4 quadradinhos mostrando como é que estão os recursos dos participantes que ainda estão em atividade. Os que ainda estão em atividade, historicamente, na Forluz, né, nós somos conservadores. Então, os 2 perfis que têm maior volume de recursos aplicados são o perfil conservador e o perfil ultraconservador. Isso tem sido assim desde que esse plano foi criado, né? O perfil do nosso participante, do participante Forluz, é um perfil de mais conservadorismo. Não está aqui nessa apresentação, mas se a gente olhar na Taesa, por exemplo, já é um perfil um pouquinho mais direcionado para o lado mais moderado, agressivo. Principalmente porque lá tem uma população, uma média etária mais jovem. E aqui que eu queria chamar a atenção, vou voltar nisso um pouquinho mais na frente, que hoje nós já estamos com a maior parte dos benefícios concedidos em cotas em relação ao benefício vitalício. Este ano, no PDV
que a CEMIG lançou, 90% das pessoas optaram pelo benefício em cotas. Aqui mostra a rentabilidade, eu não vou entrar em cada um, né, mas tem os vários segmentos. Essa apresentação está disponibilizada para vocês, né? Para cada um dos segmentos em que nós investimos os nossos recursos, a rentabilidade dos planos A e B desde 1998. O que é importante, muitas vezes que a gente discute rentabilidade de um plano de previdência, as pessoas, e isso é natural, tendem a levar a discussão para o curto prazo. Esse mês vocês renderam menos que a poupança, né? Me lembro que no nosso evento aqui de Presta Contas, aquele evento que a Forluz faz todo ano, houve uma pergunta nesse sentido, o Rodrigo Barata teve a oportunidade de explicar para um participante. Você não pode olhar o mês, vamos ver o que está acontecendo, vamos olhar no ano, vamos olhar num horizonte um pouco mais largo, e aqui a gente está olhando num horizonte de 20 anos. Né? Então, o resultado acumulado do Plano A, nesse horizonte de tempo, foi de 1.722%, contra o que a gente chama de rentabilidade mínima atuarial de 926%. Rentabilidade mínima atuarial é aquela que o atuário que faz os cálculos do plano diz que o plano tem que dar no mínimo para se manter em equilíbrio. Né? E o Plano A bateu isso com muita folga, assim como o Plano B. O Plano B teve uma rentabilidade um pouquinho menor nesse mesmo período, e uma rentabilidade mínima atuarial também um pouquinho menor. Ambos, portanto, tiveram uma performance que a gente pode chamar de excepcional. Pergunta natural: puxa, mas se você bateu com tanta folga a rentabilidade mínima atuarial, como é que você está em déficit? Nós vamos explicar daqui a pouquinho. Mais de curto prazo, né, mais do ano passado, nós mostramos como é que a Forluz se comportou com os investimentos dos planos A, B e Taesa-Prev em relação à chamada rentabilidade mínima atuarial, e também no ano passado nós conseguimos inverter uma tendência que nós tínhamos nos 3 anos anteriores de maus resultados, né? Por uma série de razões. A rentabilidade nesse período aí pós-2012 não foi boa, não só da Forluz, mas como do universo de fundos de pensão de um modo geral. E, em 2016, estamos continuando isso em 2017, nós mudamos, invertemos esse comportamento. Né? Aqui está 2017, então aqui também, se vocês forem comparar ali a rentabilidade mínima atuarial com o resultado do ano, né, até julho, vocês vão ver que nós estamos conseguindo bater a chamada meta atuarial. E aqui, então, vou tentar mostrar para vocês o que aconteceu no Plano A. Tá? Mas, antes disso, prestem atenção nesse pedacinho aqui do slide. Né? Nós nos comparamos com a indústria de fundos de pensão. Como é que a Forluz está em relação ao universo de fundos de pensão? E vocês vão ver que aqui também nós conseguimos uma rentabilidade bem acima da média dos fundos de pensão. Esse período aqui é 2001 a 2016, e não o período 98 a 2016, porque nós não conseguimos a estatística dos fundos de pensão para o período desde 98. Então, a partir de 2001, nós temos essa estatística, comparamos com a Forluz, e vocês veem que tanto o Plano A quanto o Plano B batem com larga margem a rentabilidade oferida pela média dos fundos de pensão. E aí, vamos para o gráfico, e vocês vão ver que esse número aqui, no horizonte 98, 2016, é de uma rentabilidade, essa aqui é a rentabilidade, essa linha preta, a rentabilidade que o plano alcançou, contra uma rentabilidade mínima atuarial de 927%. Né? Então, estivemos muito acima da rentabilidade mínima atuarial. Né? Volto àquela questão que eu mencionei anteriormente.
E aí, por que deu déficit? Vocês vão ver na linha vermelha que o passivo, né, ou seja, os compromissos da Forluz com os seus participantes cresceram mais ainda do que a rentabilidade do plano, né? Enquanto o ativo, né, os investimentos da Forluz renderam IPCA mais 9,59% ao ano nesse período, o passivo cresceu IPCA mais 9,94%. Então, isso é uma causa de déficit. Eu vou mostrar com detalhe a seguir de onde é que vem esse crescimento do passivo tão expressivo. Aqui tem vários fatos ocorridos nesse período 98-2015 que implicaram nesse crescimento do passivo. Nessa coluna, nós temos os valores históricos e, nessa coluna, os valores corrigidos para 31 de dezembro de 2016. Lá em 98, está ali chamado de ajustes cadastrais. O que aconteceu em 98? Em 98, tinha havido um grande PDI na CEMIG, tinha entrado na CEMIG o sócio estrangeiro, estava sendo feita ou ensaiada uma reforma da Previdência, que foi, de fato, uma reforma muito tímida, consolidada na emenda constitucional número 20, de dezembro de 98, e aquilo expulsou muita gente da CEMIG, muita gente antecipou os seus planos de aposentadoria. E a CEMIG, como nós todos sabemos, é uma casa de eletricistas, engenheiros eletricistas, duas categorias que têm tempo especial, que podem converter tempo de trabalho em condições que aumentam esse tempo, né? O antigo, né, naquela época, chamava-se SB40. E o cadastro da Forluz não tinha precisão desses números, nós não sabíamos exatamente quanto que cada profissional da CEMIG tinha, inclusive em empresas, não necessariamente na CEMIG, mas na própria CEMIG e em anos anteriores, quanto que eles tinham de tempo especial. Então, essa diferença de cadastro, ela já provocou um déficit significativo, né? Quer dizer, o número da época é pequeno, 100 milhões, mas isso corrigido dá mais de 1 bi. Em 2004, houve os que viveram aquele período, que estavam na Forluz e que estavam nos sindicatos na época, se lembram do famoso, e da própria AEA na época, famoso acordão. O que foi esse acordão? Havia alguns pontos em que havia pendências judiciais muito grandes, demandas de participantes contra a Forluz sobre alguns pontos que implicavam um passivo muito grande, contingência judicial muito grande. Então, houve um grande acordo celebrado entre a Forluz, a CEMIG e os sindicatos e a Associação de Aposentados, que pôs fim a essas pendências judiciais. Hoje, se vocês compararem as contingências judiciais que estão no balanço da Forluz com as contingências judiciais que estão nos balanços de fundos de pensão de porte semelhante ao da Forluz, vocês vão ver que, no nosso caso, isso é percentualmente muito menos significativo, né? Porque as grandes pendências foram resolvidas em 2004. Eu cito as duas principais. A primeira era uma disputa em torno de índice de correção de benefícios, né? Houve uma mudança de índice de correção no ano 2000, na Forluz, passando de IGP para IPCA, e isso dava uma diferença a menor no benefício de 7%, né? E houve, obviamente, um grande questionamento disso. Então, esse acordo pôs fim a esse questionamento, a conta foi dividida no meio, né? Deu-se um reajuste de 3,5% e houve o acordo entre as partes. E o outro grande ponto de discussão que havia naquela época
era a situação dos participantes que ingressaram na Forluz no período entre 1977 e 1978, que foi um período em que a legislação mandava fazer alguma coisa e o Estatuto da Forluz, o regulamento da Forluz, ainda não tinha sido adaptado à nova legislação. Então, a Forluz aplicava a legislação, porque ela entendia que a legislação estava acima do Estatuto, e os participantes demandavam que se aplicasse o Estatuto, que era a condição na qual eles tinham entrado. Esse foi o outro ponto, né? E tinha alguns outros menores que implicaram naquele valor. Aí vocês veem 3 mudanças na tábua de mortalidade. Longevidade é o grande desafio dos sistemas previdenciários, não só privados como públicos, do mundo inteiro, né? Qualquer um de nós abre os jornais aí, com frequência, vê essa discussão no Brasil e no mundo inteiro, né? As pessoas, graças a Deus, estão vivendo mais. Agora, o viver mais custa para os fundos de pensão, né? Aqui no começo, aguardando aqui, a Raquel nos cumprimentou a mim e ao Pedro Mateus aqui, e brincou que a avó dela viveu 105 anos, que ela não pretende viver 105, né, Raquel? Mas eu falei com ela, ó, 105 a Forluz não aguenta te pagar, não. Hã? É. E a minha viveu 103, viu, Raquel? Mas eu estou muito longe de chegar lá. Então, nós tivemos 3 mudanças da mortalidade no plano A, que representaram, em valores de dezembro de 96, praticamente, né, quase 1,5 bi, né? E vamos ter mais, né, porque as pessoas estão realmente vivendo mais. Tivemos um ajuste passivo no ano de 2015 devido a um novo sistema de gestão atuarial que foi introduzido na Forluz e que confere maior precisão aos cálculos atuariais, que implicou também um aumento no nosso passivo. E uma redução de taxa atuarial, que também tem um custo. Então, esses fatores todos acumulados representaram 4,7 bi a mais no nosso passivo, né? Ou seja, se a gente não tivesse tido isso, né, isso foi tudo coberto com o quê? Com superávit que o plano gerou, né? Se não tivéssemos tido isso, nós teríamos um passivo bem menor do que nós temos hoje. E do lado ativo, o que aconteceu do lado ativo? Apesar da gente ter tido aquela rentabilidade muito boa, aconteceu o que estava previsto no contrato com a CEMIG, né? O contrato com a CEMIG, quando foi criado o plano, previa uma dívida e que, se houvesse superávit, essa dívida poderia ser amortizada mediante o superávit, compensada com o superávit, né? Isso foi feito nos anos 2006, 2007 e 2008 e representa, em valores de 2016, 1 bi, quase 1,3 bi. Então, 4,700 mais 1,300, nós temos cerca de 6 bi, né? Que estariam a mais no azul da Forluz se a gente não tivesse tido isso, né? Como tivemos, esse é praticamente um plano, né? O plano A hoje tem um patrimônio de 6,8 bi, como nós mostramos, né? Só quer dizer, todos esses compromissos de aumento de passivo que nós tivemos que suportar e de devolução, né, ou de redução de ativo, não devolução, porque não teve dinheiro de volta, mas redução no ativo, mais 1,3 bi, total de 6 bi, quer dizer, quase outro plano A. Então, isso explica o déficit que nós temos hoje de 500 milhões de reais. E só para dizer que isso não é a Forluz não é um caso isolado na situação deficitária dos fundos de pensão. Houve uma piora na conjuntura econômica brasileira que implicou num aumento significativo do déficit
do conjunto dos fundos de pensão. Era esse conjunto deficitário em 6,3 bi no ano de 2010, e em 2016 isso subiu para 71 bi, né? Sendo que em 2015 tinha sido pior. Aqui a gente nota a curva começa a se inverter. Nós temos certeza que 2017 vai diminuir aquele número no universo em geral dos fundos de pensão. Mas a gente procura demonstrar que esse é um fator conjuntural no sistema de fundos de pensão brasileiro. Essa, então, é a situação atuarial do Plano A, né? A gente mostra aqui, né, o nosso patrimônio, que são 6.800 que eu falei, o que nós temos de compromisso, né? Praticamente todos, quase 100% dos compromissos do Plano A são com aposentados, né? Ainda tem um pequeno número de ativos do Plano A trabalhando na CEMIG, né, que representa um compromisso de 120 milhões de reais. E nós chegamos, então, naquele déficit técnico, que representa, a partir da regra em vigor hoje para os fundos de pensão, nós temos que equacionar desse déficit, no mínimo, 99 milhões de reais, a partir de janeiro de 2018. Dentro desse patrimônio de cobertura do plano está a dívida das patrocinadoras, aquela dívida original lá de 1997, que vem sendo amortizada ao longo dos anos, e mais o equacionamento do déficit de 2015, sendo esse equacionamento do déficit de 2015 284 milhões de reais. E aqui, certamente, um dos assuntos que nós vamos ter oportunidade de conversar mais daqui a pouco, é a questão do equacionamento desse déficit. Esse equacionamento está sendo feito integralmente pela CEMIG. A regra em vigor para os fundos de pensão em geral, ela diz que seria meio a meio, quer dizer, metade participantes, metade patrocinadora. Nós vamos falar mais sobre isso, certamente será questionado aqui, mas a CEMIG está cumprindo a parte dela do contrato, né? Ela usufruiu do superávit quando teve direito e está pagando o déficit quando chamada a pagar. Sobre o plano B, o que eu queria chamar a atenção, mas já chamei um pouquinho antes, é essa questão de como é que está, que hoje a concessão de benefício em cotas já superou benefício vitalício, né? Já falei sobre o lado dos ativos, onde a característica conservadora é extremamente predominante, né? E já falei também sobre as concessões de benefício em 2017, onde nós temos 90% praticamente dos participantes requerendo benefício em cotas, né? E aqui a gente chama a atenção, esse gráfico está aí para tentar chamar a atenção de vocês, é o seguinte, que é preciso muito cuidado de quem requer o benefício em cotas, né? Aqui provavelmente tem algumas pessoas que ainda vão requerer benefício, e tem outros que já estão recebendo benefício em cotas e podem reequilibrar o valor que estão sacando, né? No sentido de que não esgotem a sua reserva e continuem vivos, né? O grande desafio de quem recebe em cotas é manter a renda enquanto precisarem, né? A menos que tenham outras rendas, que eu acho que não é a característica da grande maioria de nós participantes da FOLUS. A grande maioria dos nossos participantes tem como fonte de renda principal a FOLUS, né? O benefício dos planos A e B, né? Então, nesse sentido, é muito importante não ir com muita sede ao pote, né? A gente vê hoje, o Conselho Deliberativo da FOLUS tomou, algum tempo atrás, a decisão, na minha visão, correta, de reduzir o percentual máximo de saque de 2% para 1%, né? Para não permitir as pessoas esgotarem com muita rapidez a sua reserva, né? Então, tem muita gente que está tirando 1%. Tirando 1%, com os níveis de rentabilidade que a gente tem hoje,
essa reserva vai ser consumida num tempo relativamente curto. Então, é importante que cada um que for fazer o seu requerimento de benefício e opte por cotas, que calibre essa retirada e que faça essa recalibragem a todo ano, né? É permitido ao participante mudar esse percentual anualmente. E ele pode, então, repensar isso. Se ele pisou muito no acelerador, ele pode tirar o pé um pouquinho do acelerador. O plano B, como eu disse, tem um pequeno superávit técnico, é um plano que está equilibrado. Falando de imóveis, que é um assunto que tem vindo muito à discussão, né? Basicamente, são dois questionamentos, dois os pontos de curiosidade das pessoas. Um deles, eu falo aqui, mas já descarto, é o que nós vamos, aquele que a Forluz vai comprar a cidade administrativa. Né? Esqueçam isso, tá? Esqueçam, já falei isso algumas vezes aqui, esqueçam isso. A Forluz não tem dinheiro para comprar a cidade administrativa, a Forluz não pode comprar a cidade administrativa. Se algum de nós, dirigente da Forluz, for louco de fazer isso, cadeia, né? Então, eu garanto para vocês que esse presidente não vai fazer isso. O segundo ponto é a questão da venda de imóveis para enquadramento. Nós temos um desenquadramento no plano A. Né? O plano A, os planos de previdência complementar, eles podem ter um máximo de 8% investido em imóveis. O plano A superou isso. Superou por quê? Na última apresentação que eu fiz aqui, estava na plateia o Carlos Alberto, acho que hoje ele não veio, ele deve ter ficado com medo de eu citá-lo aqui, ele fica vermelhinho à toa, né? Mas graças à competência do Carlos Alberto e de uma grande equipe que tocou essa obra do edifício Aureliano Chaves, o Aureliano Chaves custou para a Forluz 300 milhões de reais e foi avaliado em 500 milhões de reais, né? Então, isso causou, junto com a não valorização no mesmo patamar dos outros investimentos, um desenquadramento no plano A da carteira imobiliária da Forluz. Nós tivemos que fazer, então, um termo de ajustamento de conduta com a Previc para nos enquadrarmos. Isso é o chamado desenquadramento passivo, ou seja, não foi um desenquadramento por culpa da Forluz no sentido de má gestão, no sentido de investir errado. Pelo contrário, né? Foi um bom resultado da carteira imobiliária que ocasionou isso, mas a lei é fria e o fiscal manda você se enquadrar. Te dá um prazo para isso. Então, nós temos esse termo de ajustamento de conduta em andamento. Nós temos duas possibilidades: vender imóveis para nos enquadrar ou transferir imóveis para um fundo imobiliário, que seria uma outra forma de nos enquadrar, né? Temos aí cerca de 1 ano e meio, né? O TAC previa um prazo de 2 anos, já se passou mais ou menos meio ano, nós temos aí, então, cerca de 1 ano e meio para promover este enquadramento. E só conseguimos nos enquadrar neste prédio aqui e no prédio ao lado, né? Os outros imóveis da Forluz que estão relacionados aí, eles têm valores muito pequenos em relação aos valores desses dois grandes imóveis que nós temos. Então, não adianta eu posso vender o resto da carteira toda, que a Forluz não se enquadra no plano A. Ou seja, para o plano A se enquadrar, nós vamos ter que vender um desses prédios, parte desses prédios, os 2 prédios. E é isso que nós estamos tratando de avaliar, né? Vamos tomar a melhor decisão. É um assunto que imóvel, investimento e desinvestimento em imóvel é um assunto da alçada do Conselho Deliberativo. Tem um grupo de trabalho que acompanha isso de perto, que é coordenado pelo nosso diretor Rodrigo Barata, e que tem representantes do Conselho, tanto representante eleito quanto representantes da patrocinadora. Estamos nos cercando de consultorias internacionais, até porque esse prédio
Edifício Aureliano Chaves é um prédio com certificação LEED, né, onde as empresas imobiliárias brasileiras ainda têm pouca experiência. Empréstimos é outro assunto sempre levantado, né? E a gente não cansa de dizer que empréstimo não é benefício, né? Empréstimo é uma modalidade de investimento. Nós emprestamos dinheiro, né? O fundo, o plano, empresta dinheiro aos seus participantes, buscando rentabilizar esses recursos. Ainda que seja uma forma de investimento do fundo, né, do plano, ele permite que os participantes consigam recursos a taxas muito menores do que aquelas de mercado, né? Aqui nessa tabelinha vocês veem uma comparação entre taxas de mercado, cuja fonte aqui é o Banco Central, e a taxa do empréstimo Forluz, né? Não dá nem para começar a comparar, né? Então, se vocês ouvirem, eu ontem ouvi uma pessoa dizer que um participante da Forluz foi num banco que disse para ela que a Forluz está cobrando muito caro pelo empréstimo, né? Olha, se alguém falar isso com vocês, né, por favor, né, não acreditem nunca, né? Quer dizer, eu acho que nós todos sabemos fazer conta, mas às vezes as pessoas, né, na boa fé, elas acabam acreditando em coisas que não são muito verdadeiras. Então, ainda que o empréstimo Forluz dê retorno bom para os planos A e B da Fundação, ainda assim ele consegue ser uma alternativa de financiamento muito interessante para o participante. Por que não pode se baixar a taxa de empréstimo? Primeiro por isso, nós temos que rentabilizar, né? Nós temos que dar bom resultado nos planos. Segundo, nós temos 23 mil participantes, só 11 mil têm empréstimo. Então, aquele participante que não tem empréstimo vai falar, poxa, você está emprestando o meu dinheiro, fazendo graça com o meu dinheiro, né? Então, quem não tem empréstimo vai querer ter a melhor rentabilidade possível nesse dinheiro emprestado, né? E depois nós não podemos fazer isso também por força da legislação, né? A regulamentação dos investimentos de fundo de pensão, ela estabelece um patamar mínimo de rentabilidade que tem que ter os empréstimos feitos a participantes. Sobre governança da Forluz, tem aqui uns 3 ou 4 slides que eu vou passar rapidamente, mas que estão aqui só para colocar alguns pontos que eu acho importantes serem enfatizados, né? Sobre a força e a importância de termos uma governança adequada. Os fundos de pensão brasileiros, eles passaram, a partir de 2004, por uma transformação grande nas exigências de governança. Em 2004, 2001, nós tivemos a mudança das leis que regulam a previdência complementar no Brasil. Em 2004, em decorrência dessas leis, veio uma instrução normativa, veio uma resolução do Conselho de Previdência Complementar, que é a Resolução 13, que criou as bases de governança, cultura de controles internos, e, a partir daí, a Forluz, que já era, eu diria, pioneira em algumas coisas, procurou e tem procurado reforçar a sua governança. Eu queria chamar a atenção de vocês, né, nós estamos submetidos a uma lei específica que trata dos fundos de pensão estatais, né, ligados a empresas estatais, que têm que ter, pela lei, uma governança com maior participação dos participantes, né? E algumas coisas que estão aqui são da lei, né? A Forluz não poderia fazer diferente por força de lei, mas tem algumas coisas que são particulares nossas e que eu acho que é importante que nós, participantes, tenhamos isso em mente e a gente tem que dar valor a isso e lutar para que isso seja mantido no sentido de ter uma governança forte, né? Então, por exemplo, para ser diretor da Forluz, eu preciso, no mínimo, 10 anos de filiação ao plano. Quer dizer, se entrar uma pessoa
for admitida hoje na patrocinadora, ela não pode ser indicada para a diretoria executiva da Forluz. Essa exigência, no caso do Conselho, é de 5 anos. Né? Então, são exigências do nosso estatuto, não são exigências legais. Tem entidades que não têm esse tipo de exigência. Então, isso eu acho que dá uma força para a Forluz, no sentido de que as pessoas que vão ser conselheiros ou diretores da Forluz têm um vínculo com a entidade. Né? Nós temos que ter certificação. Isso é uma exigência da regulamentação, mas a Forluz, ela estica mais isso. Né? A Forluz exige que todos os seus gerentes, né, a regulamentação que está em vigor exige dos conselheiros e diretores. Né? Nós exigimos também essa certificação dos nossos gerentes e dos profissionais que lidam diretamente com o investimento. A famosa questão do voto de Minerva. Né? O único plano no Brasil que não tem voto de Minerva é o plano B da Forluz. Né? A Lei 108 diz que o voto de Minerva no Conselho Deliberativo é do presidente do Conselho Deliberativo, que é indicado pela patrocinadora, e no Conselho Fiscal é do presidente do Conselho Fiscal, que é eleito pelos participantes. Apesar disso, né, quer dizer, além disso, no caso da Forluz, no plano B, o presidente, tanto do Conselho Deliberativo quanto do Conselho Fiscal, eles não podem exercer o voto de Minerva. Nós temos um comitê de investimento. O comitê de investimento hoje é uma prática que existe na grande maioria dos fundos de pensão. A Forluz já pratica isso há muito tempo, né? E esse comitê de investimentos, ele permite que não haja decisões solitárias, nem do presidente, nem do diretor de investimentos. As decisões de investimentos, elas passam por esse comitê, que tem como seus membros toda a diretoria executiva da Forluz, todos os diretores, e mais os gerentes das áreas ligadas a investimento. E participam também desse comitê, sem direito a voto, o gerente de compliance, que tem que verificar se tudo que está sendo feito lá segue as normas, né, segue a legislação. Se não seguir, ele tem que imediatamente comunicar ao presidente do Conselho Deliberativo que foi feito algo que fere a regulamentação em vigor. Lembrando que esse gerente de compliance, ele não pode ser demitido pelo presidente da fundação. Ele é de recrutamento e demissão privativa do Conselho Deliberativo. E o consultor jurídico também passou a integrar esse comitê de investimento. Complexidade de investimentos é cada vez maior. E o lado jurídico do investimento é cada vez mais complicado. Então, o aconselhamento jurídico é fundamental nesse comitê. Eu queria chamar a atenção, outro assunto que de vez em quando a gente escuta, é a questão de auditorias. Né? A Forluz, as operações da Forluz são fiscalizadas, em primeiro lugar, pelo Conselho Fiscal. Né? Como eu falei aqui, o Conselho Fiscal tem 2 membros eleitos, 2 membros indicados pelas patrocinadoras. E o presidente desse Conselho Fiscal é um dos eleitos pelos participantes. A Forluz se submete a uma auditoria independente. Essa auditoria sempre foi uma das chamadas empresas de primeira linha no mercado de auditoria. A CEMIG audita a Forluz. A Previc fiscaliza a Forluz. E aqui é importante dizer o seguinte: recentemente, a Previc baixou uma norma que instituiu, né, ou batizou 17 fundos de pensão brasileiros de sistematicamente importantes. Um desses é a Forluz. E nesses planos a fiscalização é permanente, ou seja, nós estamos sendo fiscalizados permanentemente pelo escritório regional da Previc
em Belo Horizonte. Além disso, nós temos um plano de auditoria plurianual em que vários itens do funcionamento da Forluz são verificados, né, sendo que esse plano de auditoria ele é ajustado de vez em quando alguma luz amarela se acende num determinado setor. Por exemplo, empréstimo. Tínhamos uma auditoria de empréstimo prevista, se não me engano, para 2017. Nós a antecipamos para o final de 2016, a pedido do diretor de investimento da Forluz, que queria dar uma varredura em alguns pontos do nosso sistema de empréstimo, né? Inclusive, contamos com a ajuda da CEMIG nisso, por causa da expertise de pessoas em SAP que existem dentro da CEMIG. Conseguimos e concluímos recentemente essa auditoria. Então, um plano de auditorias bastante extenso, né? Algumas auditorias são anuais, outras acontecem em intervalos maiores, de acordo com este plano. A Forluz tem procurado dar sinais para as suas patrocinadoras, para os seus participantes, da qualidade da sua gestão, né? Nesse sentido, com muito orgulho, nós recebemos recentemente a certificação na norma NBR 31000, que é a norma, é uma norma brasileira, baseada na norma internacional de gerenciamento de riscos, né? Hoje, a questão risco é fundamental, o gerenciamento de risco, o controle dos riscos é fundamental no fundo de pensão. O nosso sistema recebeu essa certificação muito recentemente. Nós aderimos a um código de autorregulação dos fundos de pensão sobre governança de investimentos. Isso nos obriga a determinadas medidas que a gente cumpre, né, determinadas características de governança para sermos considerados aderentes a esse código. Temos aqui, eu abordo a questão do regulamento de conduta e ética, mas eu queria realmente chamar a atenção sobre esse canal de ética. Existe, foi criado na Forluz, não faz muito tempo, um canal de ética, que nós chamamos de canal de ética, é um canal de denúncias. Qualquer participante, qualquer pessoa pode apresentar de maneira identificada ou anônima uma denúncia sobre alguma conduta que ela achar inadequada dentro da Forluz. Essa denúncia é encaminhada ao Comitê de Ética da Forluz, que a analisa e toma as medidas necessárias, considera procedente ou improcedente e comunica a essa pessoa que denunciou o resultado da avaliação que foi feita. Sendo que esse Comitê de Ética, ele tem representantes das patrocinadoras, representantes dos participantes, pessoas que são indicadas pelos conselhos, e tem um representante dos empregados da Forluz eleito pelos pares. Finalmente, a questão da responsabilidade civil, né? A gente brinca que, se a gente for ler a legislação de fundo de pensão com atenção, a gente não aceita um cargo de direção em fundo de pensão com muita facilidade. A responsabilidade é na pessoa física e é a responsabilidade civil e criminal. A legislação que trata de fundo de pensão, ela é toda calcada na responsabilidade das pessoas. E aí, eu digo, nós que estamos na diretoria da entidade, ainda temos uma remuneração para estarmos lá, né? Os conselheiros, sejam os eleitos, sejam os indicados, e tanto no fiscal quanto no deliberativo, eles trabalham sem remuneração, né? Mas isso não os isenta de uma pesada responsabilidade sobre o que eles fazem lá. Finalmente, um assunto que está aí na pauta, né, na ordem do dia, é a questão de novo plano. Essa questão chegou à Forluz recentemente, né, depois de algumas conversas entre a Forluz, nós, diretores da Forluz, e a diretoria da CEMIG, né, começou praticamente quando nós viemos apresentar a necessidade do equacionamento do déficit
do exercício passado no Conselho de Administração da CEMIG. Basicamente, a dúvida dentro do Conselho de Administração da CEMIG. Bom, vocês estão apresentando aqui um pedido de equacionamento de déficit. O ano que vem vocês vêm de novo? E no outro ano? Né? Não tem jeito de ter uma solução para os planos que reduzam esse risco de déficit? Foi daí que surgiu a questão, né? E, recentemente, a CEMIG encomendou à Forluz duas coisas, né? A primeira coisa, o desenho de um novo plano para os seus futuros empregados, né? Onde o risco atuarial fosse o menor possível. Então, repito aqui, novo plano para futuros empregados. Não é nem para quem está aposentado e nem para quem está atualmente na ativa. É para quem entrar na CEMIG nos próximos concursos e nas outras empresas que, eventualmente, aderirem a esse plano, né? Lembro que, né, talvez devesse ter sido a primeira coisa que eu deveria ter falado quando entrei nesse slide. Aprovação de plano, mudança de plano, é assunto privativo do Conselho Deliberativo da entidade. Quem decide isso é o Conselho Deliberativo. O papel das áreas técnicas da Forluz, da diretoria executiva, é fazer estudos, é subsidiar o Conselho Deliberativo com informações, com análises, com avaliações, tanto do ponto de vista atuarial, quanto do ponto de vista jurídico, sobre as questões que estão por trás da implantação de um novo plano na Fundação, né? Então, o que hoje está sendo feito, as áreas técnicas da Forluz, principalmente a área atuarial e a área jurídica, estão levantando questões e fazendo avaliações de como pode ser esse novo plano e que cuidados jurídicos devem ser tomados na sua implantação. Ao mesmo tempo, houve uma solicitação para que se avaliasse a possibilidade de criar novas opções, tanto no plano A quanto no plano B, que permitissem redução desse risco atuarial. Também é outro dever de casa, outra encomenda feita à Forluz avaliar isso. Existe possibilidade? Se existir, quais são os cuidados do ponto de vista atuarial, do ponto de vista jurídico, que têm que ser tomados? Quem decide isso, repito, é o Conselho Deliberativo da Forluz, e lembro que no plano B não existe voto de Minerva. Duas coisas que estão grifadas ali, né, porque a gente tem ouvido muita coisa no sentido de que os participantes vão ser obrigados a tomar determinadas decisões, que os participantes vão ter que migrar para novos planos. Não é proposta haver migração de quem está no plano A ou no plano B para um novo plano, que é o que se está chamando já de plano C, né? Não existe isso em estudo, em avaliação pela Forluz, a migração dos planos atuais para um eventual novo plano. E segundo, qualquer opção dada é opção mesmo, não há compulsoriedade, porque senão o risco jurídico é enorme, né? Se houver alguma coisa compulsória, você tem que sair daqui e ir para ali. Você recebe assim, vai passar a receber assado, né? Isso, se for compulsório, com certeza vai ensejar ações na Justiça que representam um risco jurídico enorme que a Forluz, com certeza, não vai assumir. Bom, gente, eu estou chegando aqui ao final desse roteiro. Como eu falei aqui, levantei várias questões, sei que algumas são mais polêmicas, outras menos, mas o objetivo aqui é esclarecer dúvidas, né? Nós estamos aqui à disposição de vocês. Eu estou aqui com a Mônica, que é a nossa diretora
de Seguridade e Gestão. O Rodrigo Barata, que é o nosso diretor de investimento, teve que fazer uma cirurgia, pequena cirurgia hoje, não pôde vir, mas o André Buscasco, que é o nosso gerente de investimento, está aqui também, e tanto a Mônica quanto o André estão aqui à disposição para responder as perguntas difíceis. Eu fico com as fáceis e está aberto aí a palavra para vocês. Tem microfones, né, aqui à disposição. Eu só pediria que quem perguntar se identifique com o nome. Eu conheço boa parte da plateia, mas não conheço todo mundo. E alguns eu já esqueci o nome, porque, né, eu estou querendo seguir o caminho que a Raquel falou ali no começo da apresentação. Alô? Boa tarde a todos. Meu nome é João Vitor Marçal. Tudo bem? Hein? Presidente da EA. Eu quero ver duas perguntas. Com relação à primeira apresentação, com relação ao déficit, que, pelo que você colocou, está sendo equacionado. Realmente, temos 284 milhões que a CEMIG está cumprindo com a parte dele. E outra questão que, né, aliás, nós tivemos reunido ontem, né? Anteontem e ontem, né? Com o Sindireto, inclusive, e a própria Cláudia, né? Mas sobre essa discussão toda de plano, que você nem falou aqui no plano C, mas está o plano C, né? E que será realmente feito o plano, outro plano, tá? Para os novos empregados com baixo risco, claro. E nós até discutimos isso lá ontem. Alternativa no plano A e B para redução de risco atorial, seria estudos. E você já fala, inclusive, que não haverá compulsoriedade e não haverá migração para os atuais planos para o novo plano. Bom, mas de qualquer forma, então uma pergunta, se me falar sobre isso, se está tudo ok. E com relação ao A, eu devo dizer o seguinte, eu falei ontem já e repito, espero que realmente não desrespeitem o que foi acertado no plano saudado A. Porque se houver realmente, você mesmo já comentou, e será realmente a EA, eu como presidente, vamos entrar em justiça para preservar o plano dos aposentados. Então, eu queria que você comentasse os dois pontos para mim, por favor. Bom, a questão do déficit do plano A, eu acho que o ponto que o João Vitor toca é um ponto que sempre é perguntado à Forluz, é um ponto que incomoda os participantes, incomoda as entidades representativas dos participantes e, claro, nos incomoda na diretoria e no Conselho da Forluz. O que existe sobre essa questão de paridade no equacionamento do déficit? Vou tentar ser o mais conciso possível, mas não é possível ser tão conciso assim, porque é uma história um pouco longa. Então, em 1997, quando foi criado o Plano Saudado, a CEMIG assumiu um compromisso, alguns compromissos, né? Entre esses compromissos que ela assumiu, dois eu destaco aqui. Um foi custeio administrativo desses novos planos é por minha conta. Segundo, se houver déficit no plano A, eu banco esse déficit sozinho, né? Assumiu esses dois compromissos e assumiu uma dívida, né? Esse também é muito importante, né? E em relação à dívida, ela tem pago religiosamente em dia. Em contrapartida, uma parcela dessa dívida poderia ser compensada se houvesse superávit na Forluz. Bom, na década passada, como eu mostrei num dos slides aí, houve superávit. A CEMIG usufruiu desse superávit no abatimento de parte da dívida dela. Agora, houve déficit. A CEMIG não questionou a obrigação dela em momento nenhum, né? Importante que se diga isso.
a diretoria da CEMIG assumiu isso, o Conselho de Administração da CEMIG assumiu isso e o acionista majoritário, Estado de Minas Gerais, através do seu órgão que controla as empresas estatais, concordou com isso, né? Então, do ponto de vista das patrocinadoras, isso nunca foi questionado, até porque a gente tem que chamar a atenção de dois pontos aqui. O primeiro, ela usufruiu quando foi favorável a ela, né? Não seria justo, quando é desfavorável, que ela não assumisse. E segundo, essa questão toda, e aí eu vou entrar na segunda parte da coisa, essa questão toda do Plano A da Forluz guarda uma semelhança interessante com a questão das usinas da CEMIG, né? Ou seja, é o governo federal interferindo numa relação que estava estabelecida, em que as partes estavam acordadas, agora não é mais assim, né? Então, entrando na segunda parte. Custeio administrativo, o que aconteceu no custeio administrativo? Lá pelo começo dos anos 2000, a então Secretaria de Previdência Complementar, que era o nosso órgão de fiscalização na época, notificou a Forluz: vocês têm que mudar o regulamento e dividir o custeio administrativo entre participantes e patrocinadoras, porque esse é o comando da emenda constitucional número 20. E nós começamos uma longa discussão com a Secretaria de Previdência Complementar, que depois virou Previc, no sentido de que, olha, isso aqui foi um acordo feito lá em 1997, as pessoas migraram com essa condição. Não é justo agora falar para as pessoas que elas vão ter que pagar o custeio administrativo, né? Era permitido pela legislação em vigor na época, foi tudo feito legalmente, tudo aprovado pelos órgãos de supervisão naquela época. E eles não concordavam, começaram a bater boca, discutir, isso foi se prolongando, e só se resolveu uns 10 anos depois, né, já agora por volta de 2013, 2014, quando, depois de muita discussão, a diretoria colegiada, agora já da Previc, aceitou o pleito da Forluz, no sentido de que quem entrou nos planos antes de 2000, do ano 2000, que eram os 2 anos pós-emenda constitucional, o prazo dado pela própria emenda constitucional de adaptação, portanto, dezembro de 2000, quem entrou antes disso não poderia ser alcançado pelo custeio administrativo nos planos A e B. A Previc concordou, foi celebrado um TAC entre a Forluz e a Previc, esse TAC passou a ser praticado, cobrando-se o custeio administrativo daqueles que entraram pós-2000. Para concluir a implantação desse TAC, tínhamos que alterar o regulamento dos planos A e B para colocar a nova condição dentro do regulamento. No plano A tem um artigo que diz, né, o famoso artigo 57, custeio administrativo e cobertura de eventual déficit são de responsabilidade das patrocinadoras. Nós apagamos custeio administrativo, deixamos apenas custeio de eventual déficit. Mandamos o regulamento para a Previc, e a Previc falou: não, déficit é meio a meio também, tem que ser paritário. Mas, puxa vida, me lembro, inclusive, que estava ainda na presidência da Forluz, meu amigo Fernando Pimenta, e ele falou: pô, mas não é possível, gente, se eu soubesse que eles iam questionar agora o superávit também, o déficit também, eu ia fazer o TAC para resolver tudo, não ia fazer o TAC para resolver só custeio administrativo. Começamos de novo a discutir isso com a Previc, esse ofício chegou aqui no início de 2015, e ao longo desses 2 anos e meio, nós temos discutido isso com a Previc, até que, né, esgotadas as instâncias administrativas, chegou um ofício recente na Forluz, agora em agosto,
determinando que a Forluz altere o artigo 57 do regulamento, no sentido de que tire essa cláusula que diz que o superávit, que o déficit é responsabilidade exclusiva das patrocinadoras. Então, tem um ofício da Previc que nos manda fazer isso, né? Quais são os próximos passos? Acho que é um pouco essa a preocupação do João Vitor. O que nós vamos fazer com isso? Nós estamos fazendo uma avaliação jurídica sobre as várias possibilidades que nós temos. O que eu digo para vocês é o seguinte, isso aqui é o Zé Ribeiro, pessoa física, que vai falar, tá? O assunto também será debatido no Conselho Deliberativo da Forluz, né? Dentro das esferas técnicas, nós temos conversado, tenho conversado esse assunto, principalmente com o nosso consultor jurídico. Mas a Forluz tem duas alternativas, ou ela acata a determinação da Previc, ou ela entra na Justiça contra essa determinação. Ela não pode ficar quieta. Se ela ficar quieta, nós, dirigentes, né, diretores e conselheiros, certamente seremos punidos por isso. Nós somos obrigados a acatar uma determinação do órgão fiscalizador, a menos que a gente questione isso no judiciário e seja bem-sucedido nesse questionamento. Então, esse assunto será debatido na próxima reunião do Conselho. Nós temos um prazo de 90 dias, que já devem ter corrido aí uns 10 ou 15, né? Ou seja, isso é coisa para ser decidida até novembro. Então, acredito que também o Conselho Deliberativo, né, vai querer um pouquinho mais de tempo para avaliar as várias alternativas. Ele tem uma reunião marcada agora, no dia 28 de setembro, né, e acredito eu que ele não vai querer ainda deliberar nessa reunião, vai querer amadurecer a questão. Mas o Conselho Deliberativo vai ter que tomar uma decisão sobre isso, sobre o caminho a seguir entre agora e meados do mês de novembro. Importante, outra coisa, essa determinação foi para mexer no regulamento. Essa determinação não foi para dividir a conta do déficit. Nós temos uma sinalização da Previc que essa outra determinação virá, mas ainda não veio, né? A Previc nos diz que vai chamar a gente para conversar antes dela oficiar a Forluz. Então, esse é o pé que está a coisa. Quer dizer, retirar do regulamento, em princípio, não nos obriga a dividir a conta, porque existe um contrato em vigor, o regulamento remete a esse contrato, né, e esse contrato diz que o déficit é responsabilidade das patrocinadoras. Mas, claro, que enfraquece muito a posição dos participantes e a posição da Forluz em relação a essa questão, né? Esse é um grande desafio que nós temos para enfrentar relativamente à questão de equacionamento do déficit do Plano A. A questão dos novos planos, ou do novo plano, de eventuais mudanças no Plano A e B, são questões para serem discutidas. Eu acho que aqui há vários pontos de divergência, pontos que podem ser melhorados, podem ser alterados, que podem ser mudados, né? Com certeza, o que nós precisamos em relação ao Plano A, independente de qualquer determinação de Previc, é de encontrar alternativas para manter o equilíbrio desse plano, né? Nós temos um déficit importante que precisa ser equacionado. Por enquanto, está sendo equacionado naquela parcela que a gente chama de mínima, né? A gente está acompanhando isso com muito cuidado e fazendo vários exercícios, né? Existem algumas simulações, algumas possibilidades de solução desse déficit que têm que ser discutidas, e nós vamos discutir, com certeza, a partir das próximas semanas, tanto internamente, na diretoria, no Conselho Deliberativo, quanto com a patrocinadora, que vamos dizer assim, a fiadora desse déficit, né? Mas nós temos que procurar equilibrar esse plano, independente de qualquer coisa. E temos
o desafio paralelo, que é de enfrentar essa determinação da Previc, no que vocês participantes, ou nós participantes, eu acho que podem ter certeza que existe o empenho máximo dos dirigentes da Forluz, dos diretores, dos conselheiros, no sentido de achar a solução que não agrida aquilo que foi acordado lá em 1997. Né? Esse é o grande empenho nosso. Né? Eu fui a Previc inúmeras vezes ao longo desses anos e sempre disse para a Previc o seguinte: eu sou talvez o único dinossauro, já que o Rodrigo Barata não está aqui na plateia, remanescente daquela época, né? E eu vi nesse auditório e em muitos outros aí no Estado, acenando como a solução para os nossos planos, né? E sempre se dizia que as patrocinadoras estavam assumindo responsabilidade pelo déficit. Eu não vou ser aquele que vai chegar aqui e vai falar que nós, participantes, vamos ter que pagar parte desse déficit. Espera aí, vamos só, os microfones estão à disposição, vamos seguir aqui o... Arcângelo, meu nome, sou diretor do Sindeletro, boa tarde a todos e todas. Ô Zé, primeiro, queria dar um salve à Forluz, né? Porque ontem o Conselho Nacional de Previdência aprovou lá que agora, se a patrocinadora desejar, né, ela pode tirar a administração dos nossos planos da Forluz e transferir para algum banco, né? Então, acho que a importância da gente proteger a Forluz agora, com essa decisão lá do Temer, lá, né, com a bancada dele lá de conselheiros, né, traz mais insegurança para a gente, né? E eu acho que a palestra, a presença da Forluz, ela ajuda, né, a acabar com a insegurança, né? Mas eu queria reforçar isso, trazer essa notícia, não é boa, mas da importância da gente fortalecer a Forluz aí. Bom, a questão lá, se a empresa não tivesse utilizado o superávit para amortecer uma outra dívida, lá do BD, por exemplo, né, hoje o plano A a gente estaria falando que tem superávit, né? Mas, de qualquer forma, na apresentação aí, eu fiquei na dúvida, qual é exatamente o déficit do A, sabe? Porque tem lá, equacionando lá 284, os 507 soma aos 584, eu fiquei na dúvida. E os 99 milhões de 2016. Acabou que, na totalidade aí, eu estou na dúvida aí de fato o que representa esse déficit. Né? E outra pergunta aqui é sobre o empréstimo. Nas apresentações tem um lugar que fala a taxa de juros de 8,3%, outro fala em 7,5%. E também é o seguinte, você falou que tem um mínimo lá que tem que cobrar, né? Mas você não disse qual que é o mínimo que tem que cobrar aí do legal, sabe? Outra questão, eu gostaria que a Forluz disponibilizasse essa apresentação no site, para que a gente pudesse acompanhar aí também. Bom, agora vem as dúvidas aí do plano C, né? O Zé Ribeiro falou claramente aqui, ó, não tem, é só para os novatos, mas está criando também eu vou chamar de plano de cotas, tá? Um modelo lá, uma renda variável, lá no plano A e no plano B também, né? Então, não está só criando um plano para os novatos, está mexendo no plano A partir do momento que busca-se criar uma renda financeira, né, dentro do A, e do B já tem um plano de cotas. E aí eu fico assim, para que vai criar o plano C, se nós já temos um plano de cotas? Ou existem outros objetivos, né? Por exemplo, o Sindeletro está colocando dúvidas em relação a isso. É para diminuir o patrocínio dos novatos? É para a CEMIG tirar o patrocínio lá dos novatos?
Por que não mantém o que está hoje? Qual que é a necessidade de criar o plano C? Eu não vi nenhuma. Né? Do ponto de vista de déficit do A, o plano C não tem nada a ver com A. E do ponto de vista de mudança de cenários nacionais, 90% aí o pessoal já está optando pelo de cotas. Então, eu acho que aí o desgaste é grande para a imagem da Forluz, sabe? Algumas coisas a Forluz pode fazer, outras ela depende da bancada dos trabalhadores para fazer. Então, isso gera uma série de insegurança que eu acho que, nesse momento, não deve ocorrer. Eu acho que o principal problema nosso é o déficit do ar, acho que a gente devia focar nessa questão. Sei que, de alguma forma, se articular, a gente pode usar 50% do superávit que a CEMIG usou, mas também não sei se isso vai ser suficiente para pagar o déficit do ar, sabe? Por isso que eu acho que esses debates, as reuniões que, inclusive, nós tivemos ontem e de ontem, né, são importantes para a gente aprofundar essa questão aí. Não sei se você conseguiu gravar tudo, mas só uma última questão Não, vou parar por aqui, tá? Focar aí no... Tá bom. Ô, Arcanjo, eu gostei mais daquela camisa que você estava ontem, viu? Tá bom. Aquela laranja lá. Ah, tá ali, ó. Vamos falar dessa questão, qual que é o déficit? O déficit do Plano A, efetivo, é que em 31/12/2016, é 507 milhões de reais, né? O déficit é a diferença entre o ativo, os investimentos que a Fundação tem, avaliados a preço justo, e os benefícios concedidos e a conceder, avaliados de acordo com critérios estabelecidos aí nas normas. Desse valor, você deduz o chamado ajuste de precificação. Ajuste de precificação, assim, muito simploriamente, se o Rodrigo estivesse aqui, eu ia passar a palavra para ele, ele ia gastar aqui umas 2 horas para explicar, e acho que eu não ia entender nada, vocês eu não sei. Brincadeira, tá, gente? Mas é um assunto complexo, né? O ajuste de precificação é basicamente o seguinte: nós temos aplicado em títulos públicos com rentabilidade acima da rentabilidade projetada do plano. Significa que nós temos uma gordura nesses ativos, né? Essa diferença, ela é o chamado ajuste de precificação. Quer dizer, se eu fosse liquidar esse plano hoje, eu ia vender esses títulos públicos e ia vender por um valor maior do que estão consignados no balanço. Então, eu tenho uma gordura de 343 milhões de reais no plano A. Eu abato, né, isso tem uma norma que trata isso com cuidado, eu abato isso do déficit antes do ajuste de precificação. Quer dizer, o resultado técnico contábil é o déficit antes do ajuste de precificação, eu abato isso e chego nos 507 milhões de reais. Agora, lá em cima, no patrimônio de cobertura do plano, tem 2 coisas que não são investimentos dentro da Forluz, quer dizer, não é dinheiro que já está dentro da Forluz. Um é a dívida da patrocinadora, né, aquela dívida lá de 1997, que vem sendo amortizada, e a outra é o contrato específico dos 284 milhões relativos ao equacionamento do déficit em 31 de dezembro de 2015. Tá certo? Então, hoje, a CEMIG paga à Forluz 2 parcelas mensais, uma relativa àquela dívida antiga e outra relativa a esses 284 milhões de reais. Tá certo? Então, o déficit efetivo do plano é 507 milhões de reais, ou era em 31 de dezembro, né, de 2016. A outra pergunta que você faz, que é a questão de plano novo, por que não precisaríamos criar, que o grande problema está no plano A? Sim, o grande problema está
no plano A, no 10º plano A. Ali é que nós temos que botar o nosso esforço para encontrar a solução, vamos dizer assim, sustentável, né? Por enquanto, nós estamos tratando de equacionar o mínimo que nós temos que equacionar.